Eu não acho que o filme de cinema seja um filme menos político do que Os Jovens Infelizes. Ele é político em outro lugar, né? Mas eu acho que ele vem de uma mesma intenção de pensar o mundo e de pensar o nosso lugar no mundo e questionar um pouco a forma como a gente está se colocando, né? Nessa vida cada vez mais fascista, condicionada, e eu acho que tanto Os Jovens Infelizes quanto um filme de cinema mostram personagens que estão tentando sair dos condicionamentos, né? O filme de cinema é um filme muito particular por ser um filme infantil e protagonizado pelas minhas filhas, né? Mas eu vejo a busca da Bebel por um caminho próprio, né? Por liberdade, por um olhar descondicionado. De certa forma, ele liga um pouco esse filme ao meu filme anterior e a todos os meus filmes, nessa busca que eu acho que é uma forma da gente chegar e passar, né, de geração para geração. Acho que é o que eu tento passar para elas como pai. É menos como olhar, mas muito mais como olhar com olhos livres, né? Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa para elas, acho que talvez seja isso. Por que eu não posso fazer um filme? Uai, porque você é criança. Eu menciono o Tonati por uma questão muito precisa, assim. O Tonati me deu a ideia de fazer esse filme. Não é uma coisa... Eu acho que o mínimo que a gente devia fazer esse ano é pensar o legado dele, né? Ele foi um dos diretores mais importantes da história do cinema brasileiro. Uma obra pouco vista, né? E eu acho que é uma das pessoas mais generosas que eu conheci. É uma pessoa que tem que ser sempre lembrada, como tem que ser sempre lembrado o Kalon Chembar, que foi outra pessoa que foi muito importante na minha formação e na minha vida, assim, na minha formação enquanto diretor de cinema, enquanto cidadão que faz filmes, né? O Tonati, ele me abriu os olhos de que eu poderia fazer um filme de ficção para criança. Foi ele que me colocou isso e foi ele que me levou a fazer esse filme. Na verdade, o dia que a gente teve essa conversa é um dia, inclusive, que está filmado, que ele aparece no Jovens Infelizes, meu filme anterior, que era um debate sobre o já visto, jamais visto. E que também é um filme que foi muito menos exibido mais do que merecia, mais do que precisa, no sentido de que é um filme importantíssimo na forma como ele lida com as imagens, né? Na forma que ele constrói essa relação com as imagens. É muito importante a gente construir um caminho próprio, mas não esquecer esses mestres, que de certa forma ficam... Né? É muito fácil lembrar depois, né? Mas os filmes estão aí, os filmes estão vivos, né? Eu acabei de encontrar aqui o Luiz Rosenberg, a Paula Gaetan, né? A Helena Inês está sendo homenageada. São pessoas que são fundamentais para a minha formação, né? E é por conta deles também que eu acho que a gente faz cinema. E a gente pode fazer cinema livre porque eles criaram um espaço de liberdade, de criação antes da gente. A gente só pode ter essa liberdade porque lá atrás eles fizeram, porque depois disso a gente só teve, sabe, um ideário fascista em relação às imagens, do que é a imagem, de como ela deve ser colocada. E eles quebraram tudo isso lá atrás e ver os filmes deles. E mais do que isso, acho que para mim assim, essa experiência do contato direto com eles é muito libertário, né? E eu acho que se meus filmes puderem ser libertários para quem vem também, se a gente puder chegar e passar o que os que vieram antes da gente passaram para a gente, eu acho que já é uma grande vitória, né? Formar olhos livres, como o Carlão falava.
Quando eu começo a pensar esse filme, de certa forma, uma tentativa de resposta ao que a gente tem como hegemônico em relação ao universo infantil, né? O que a gente chega e constrói nas imagens para as crianças. Porque eu acho que em termos de literatura até a gente tem opções. Eu até mostro no filme, tem horas que a Bebel, minha filha, está lendo o Eduardo Galeano, A Pedra Arde, que eu acho um dos livros mais bonitos que eu li na minha infância e que eu pude, né, passar o mesmo livro para ela. Né, e no Brasil, grandes escritores, né, escreveram para o universo infantil, desde Graciliano Ramos, Jorge Amado, né, assim, a gente tem assim, grandes mestres escreveram pensando as crianças, Clarice Lispector, mas a gente não teve tanta experiência no cinema. A gente precisa disputar o imaginário, né? E a gente vive na sociedade das imagens, uma sociedade onde todas as relações são mediadas por imagens, né? E como a gente chega e começa a construir essa disputa. Esse filme é uma tentativa, é lógico que eu não tenho nenhuma ilusão de que eu estou disputando, né, com a Rede Globo e com... Eu não tenho... Agora, de fato, se a gente quer disputar essa sociedade, a gente quer disputar uma outra forma de ver, a gente tem que disputar com os grandes meios de comunicação. A gente tem que chegar e criar fissuras, né, na linguagem hegemônica. A gente tem que não disputar lá dentro, porque ninguém disputa uma empresa. A gente tem que disputar fora e construir espaços que as pessoas reflitam. E daí disputar imaginário infantil é fundamental. Para mim é algo que se coloca mesmo como um projeto, porque é quem vem, né? E daí a gente tem que chegar e pensar isso, como é que a gente chega e começa a disputar esse imaginário. Esse filme é uma tentativa, e dentro do que a gente faz, ele também é experimental, ele também tem risco, ele não parte de fórmulas, ele parte de experiência. Porque o que eu acredito mesmo em relação à imagem, em relação à literatura, em relação à arte, em relação à vida, é que nessa prática da liberdade. E, de certa forma, todos os meus filmes tentam responder isso. Eles podem dar ou não dar certo, isso é uma outra questão, mas eles têm essa experiência neles, na sua forma e no seu fazer. Uma das coisas que mais me incomoda quando a gente fala do universo infantil é que é sempre um universo de rebaixamento. Como se a criança não pensasse, como se a criança não tivesse autonomia, como se a criança não tivesse liberdade. E daí, esse universo de rebaixar é um universo também de você condicionar o olhar e de você condicionar a vida, né? Então, a criança tem que sempre estar extremamente protegida, ela não pode conviver com o outro. Uma das críticas que eu sei que esse filme já recebeu, apesar de ser um filme novo, é nesse experienciar a liberdade da rua e a relação com o outro, né? E esse lugar, desses condicionamentos todos, que é o condicionamento, né, de uma visão extremamente mesquinha da vida, né? Dessa lógica da vida do condomínio, né? Da vida trancada e rebaixada, onde você só convive com os seus. É o que a gente tenta chegar e quebrar na narrativa que a gente cria. Se a gente não tiver a liberdade nos filmes de chegar e criar esse universo, a gente vai ter aonde, né? É uma coisa que eu me questiono muito, assim, É engraçado que eu estou fazendo um filme infantil, uma aventura de uma criança, e as pessoas chegam e vêm cobrar realismo, no sentido do que não, na vida real a criança não faria tal coisa. Eu não sei se a criança não faria na vida real, elas fazem muitas coisas, né, e vivem muitas aventuras. Mas o que sempre me encantou, e eu sou apaixonado por literatura,
mas também por cinema, é justamente vivenciar essas aventuras. Desde que eu era criança, eu vivenciava aventuras a partir da literatura e a partir do cinema, né? E o filme parte dessa experiência. E sim, é um filme autoral, é um filme e que eu acho que é um olhar que não é só meu, é delas também, né? É um filme construído muito com elas, com minhas filhas. E eu acho que essa subjetividade não condicionada, ela é fundamental para a gente criar um olhar, para a gente criar questões e que o filme tenha questões é fundamental, né? Porque hoje as pessoas fazem filmes infantis e não tem questões, né? Elas são todas enquadradas em... Não, essa a gente não pode discutir política, a gente não pode discutir gênero, a gente não pode discutir isso, não pode discutir aquilo. O filme discute tudo isso. De um jeito ruim ou bom, essa é outra discussão. Inclusive, ele existir faz com que a gente possa chegar a discutir se a forma como ele está abordando essas questões, ela é boa ou não, né? E eu acho que é esse o lugar que é fundamental para a criação e também mas para uma vida pública no filme, né? Ele chegar a levantar algumas discussões que estão que não aparecem porque estão condicionadas. E muitas vezes a gente trabalha no lugar do conforto, né? Não sei, eu acho que toda a elaboração desse filme também é um lugar da aventura. Eu não sabia o que era esse filme, o que ele ia dar, o que ele ia gerar e qual era o lugar final. O universo hoje, né, dito infantil, é um universo todo condicionado. Você tem uma faixa etária, você tem um lugar, você tem um discurso que pode ser feito e tem especialistas que condicionam o olhar. E a gente está criando o país que está criando. E é contra isso e é esse o lugar do deseducar, sabe? É o de falar, cara, eu não quero criar um olhar condicionado. Eu quero criar um espaço de liberdade. Eu acho que o cinema é um lugar... Para mim, o lugar do cinema é o lugar do criar fissura, né, no que é estabelecido. Esse é o lugar que me interessa nos filmes, né? E é isso também que eu tentei fazer nesse filme para crianças, que eu fiz com crianças, com minhas filhas. E eu acho que eu só pude fazer esse filme também por ser pai. Isso aqui é um filme. Você vê? Uma fotografia depois da outra dão a impressão de movimento. Tem uma coisa que sempre me incomodou, acho que no que se estabeleceu como dramaturgia infantil no Brasil, que é sempre um pouco a mais, né? É sempre uma coisa muito impostada, interpretada, e para você atingir a criança, você precisa chegar e fazer uma coisa a mais, né? E daí as crianças também falam do jeito assim, sabe, uma coisa... E é engraçado porque os filmes que marcaram minha infância são filmes mais antigos, e daí também por ser filho de cinéfilos, né? Mas esse filme tem muita influência, por exemplo, do Balão Vermelho, né? Tem uma citação, inclusive, do Balão Vermelho, a Bebel com o balão seguindo ela no zoológico, enfim. Mas eu fico pensando nos filmes que... A Guerra dos Botões, que fogem completamente disso, assim, né? Acho que infelizmente a gente não tem muitas referências de um cinema infantil no Brasil, assim, acho que são poucas experiências, né? E eu acho que encontrar esse tom, para mim, era fundamental, que é um tom de um diálogo não rebaixado. De novo, porque quando você chega, espetaculariza a interpretação, você está chegando e falando, eu preciso conquistá-las no que é mais rebaixado, que é o exagero e uma coisa de chegar e falar, a criança não tem a capacidade de atenção para isso. E quanto mais a gente reforça esse discurso, que as pessoas não param mais para sentar, mais a gente cria uma sociedade rebaixada. Há crianças que não vão sentar e ver, mas há crianças que vão.
E essa disputa é importante, sabe? Como é que você chega e cria outras formas de chegar e se relacionar com as pessoas, sabe? De formas não rebaixadas. É muito fácil você chegar e fazer uma Globo chanchada e fazer uma comédia babaca e você atingir um público rebaixado com propaganda de televisão fascista, né, de uma empresa que foi criada na ditadura. É muito fácil, né? Isso é um projeto estético-político que foi colocado e precisou de uma ditadura civil-militar para chegar a ser colocado para a gente. Como é que a gente chega e combate esse projeto? Né? Como é que a gente combate esses projetos, né, que se colocam, que é isso, que você está fazendo, que estão fazendo com a infância hoje, para mim é a destruição da infância. Porque é a destruição da autonomia, a destruição da liberdade, a destruição de um olhar próprio, de uma construção de identidade. Né? São identidades condicionadas o tempo inteiro pelo consumo, por uma sexualidade que não é uma sexualidade livre, mas é uma sexualidade consumista, né? E que já se coloca desde a primeira infância. Né? Se a gente chegar e não começar a se atentar a isso, não começar a combater isso, e lógico que é um pouco quixotesco, mas eu acho que a gente tem que disputar esse imaginário, de alguma forma. A gente tem que chegar e fazer isso. As crianças hoje vivem num universo muito protegido, né? E lógico, há todos os perigos no mundo, a gente vive numa sociedade muito violenta e, enfim, isso, como pai, eu também tenho esse tipo de preocupação. Mas às vezes esse proteger, esse excesso de proteção, é uma forma também de você chegar e fechar as crianças para o mundo. Né? O Formigão sei lá, é um personagem que eu já encontrei milhões de vezes na vida. Mas é um personagem que está no Chaplin também. É o vagabundo do Chaplin. É tantos vagabundos que eu vejo em São Paulo, né? Tantas pessoas que caíram, né, na miséria e na rua porque não tinham uma outra estrutura e vivem aquilo. São fantásticas. A gente está aqui com um outro filme, né, da Adriana e do Bruno, que é o Ferroada, que fala do Tico, que também caiu. E era um poeta genial, um escritor genial, e também caiu nessa miséria porque não tinha uma estrutura que segurasse ele. Né? E eu acho que, de certa forma, é isso. O Formigão é o Chaplin, o Formigão é o Tico, o Formigão é tantas pessoas que eu convivi, seja na minha memória fílmica, seja na minha vida real, né? E é uma possibilidade da gente chegar e ver o mundo de outra forma, né? De novo, de descolonizar o olhar, né? De chegar e dar uma resposta a esse mundo brutal que a gente está vivendo, onde a gente não consegue ver o outro. E sobre o que é o filme que você está fazendo? Não sei, eu acho que é sobre a vida. Eu acho que muda no sentido de que os jovens, se ele não tivesse passado em Tiradentes, provavelmente seria um filme que não teria a visibilidade que teve, né? E, bom, muda também porque os prêmios possibilitaram a gente fazer esse filme novo, né? Assim, todos os prêmios que a gente recebeu no filme passado estão nesse filme. Mas eu acho que Tiradentes tem um outro sentido mais importante, que é o de ter chegado e, de certa forma, foi o primeiro festival que olhou para uma nova produção que está sendo construída, né, e com um olhar generoso. Daí, sabe, se você pegar, só citando os premiados, né, mas
Alan Ribeiro, Adilei Queiroz, o Afonso Shoa, são diretores que criaram uma outra forma de pensar o cinema, uma outra forma de construir. E de certa forma acho que esse foi o festival que olhou de uma forma generosa para essa geração que está vindo, né? Esse ano, poxa, ficou emocionado pra caramba de estar no festival, né? Que eu vejo um filme da Juliana Antunes, do Renan Rovida, que é meu amigo, sabe, do Léo Pirata, que é meu irmão, enfim. Eu sei que são filmes que têm são diretores que têm uma busca, têm uma autenticidade muito forte. Dificilmente esses filmes teriam, né, uma visibilidade se não fosse Tiradentes. Eu acho que Tiradentes cumpre hoje uma função ímpar no cinema brasileiro. É o lugar, e é isso. E eu tô aqui com, né, vou poder rever Guerra do Paraguai, do Rosenberg, que para mim é o filme, né, também passou aqui, né, mas junto com o filme do Van Sant, para mim, são os dois filmes mais importantes do ano passado, né. Então, assim, esse encontro também, né, de gerações de experimentadores, de pessoas que estão tentando fazer um filme na contramão, né, da vida, é fundamental, né, e para mim é sempre uma alegria estar aqui por conta disso, porque é um espaço de encontro fundamental e eu acho que é isso que faz ser Tiradentes e ser, eu acho que o grande espaço da experimentação do cinema brasileiro.